Salve, minha gente! Seja muito bem-vindo ao nosso estudo Nosso Lar segundo o Hermetismo. A aula de hoje promete, hein? Porque a gente vai juntar 2 capítulos do livro, O Médico Espiritual e Recebendo o Auxílio. Então hoje a gente vai correr sobre o que está acontecendo nesses 2 capítulos, fazendo sempre as conexões com os princípios e máximas herméticas que nortearam a busca pela sabedoria de tantos grupos ao longo da história da humanidade. E nós vamos entender muitos aspectos práticos que podem ser aplicados na nossa vida hoje, agora, para que a gente produza, de fato, uma qualidade de vida ainda melhor, uma qualidade de experiência ainda melhor, encontre cada vez mais o propósito da nossa vida e evolua. Está começando o nosso estudo aberto, Nosso Lar segundo o Hermetismo. Bom, só para a gente recapitular um pouco o que está acontecendo, André desencarna, né? Nós vimos isso na aula 2, vai parar, né? No inferninho, também conhecido como umbral, né? Ali ele padece muito tempo, fica na lama por muito tempo, até começar a sintonizar novamente uma conexão com aquele que ele chama de o autor da vida, que o Hermetismo vai dizer o todo, ou que nós conhecemos como Deus. Finalmente, ele tem lá um insight e fala, eu acho que deve ter aí alguém por trás dessa parada, né? Afinal de contas eu morri, mas continuo vivo, tô nesse lugar aqui que eu nunca vi antes, então é aquela coisa, né, querida? A oportunidade faz o ladrão, né? O sujeito realmente tem um estalo ali e começa a clamar, a pedir, a sintonizar, ou seja, ele começa, mesmo em meio à confusão mental, começa a estabelecer um contato, começa a estabelecer um pedido. Logo depois disso, né, ou passando isso, ele vai ser resgatado por um sujeito do nosso lar chamado Clarencio. Então, Clarencio surge, nós fizemos uma aula só sobre o Clarencio, aula de mentor espiritual, onde ele surge com um cajado luminoso na mão e todos os símbolos por trás daquilo, né? Chegando em nosso lar, ele percebe que é uma cidade organizada, com governadoria, com departamentos, com prédios, 72, né? O círculo dos 72 admiráveis ali, que ele vai falar, dos veneráveis, né? Então a gente percorreu também a simbologia de 72 na aula mentor espiritual, etc e tal. Daí, termina essa oração, ele volta para o hospital, né, de nosso lar, um lugar de tratamento, um lugar de refação, onde o corpo dele, né, o seu corpo perispiritual, o seu corpo espiritual ali no caso, vai sendo restaurado à medida em que ele vai transformando a sua mente. Ali o negócio é imediato. Por quê? Esse corpo, esse invólucro da centelha divina dele, ali carrega as vibrações de tudo aquilo que ele já pensou, de todos os seus conceitos, de todas as suas ideias. Então ele chega ali, mas ainda está todo lascado no intestino, no fígado, nos rins, né? Está sentindo dor, está desconfortável, né? E à medida em que ele começa a sofrer ali, a passar pelo tratamento espiritual, esse corpo vai se restaurando, que é o que nós vamos ver ao longo do estudo dessa aula, né? Mas é interessante porque ele está lá no hospital, amanheceu bem, tá tudo lindo, essa luz tênue que está entrando aqui, tudo lindo, maravilhoso. Chega o médico, chega o assistente. E o médico bate o olho ali, né? A coisa de médico, né? Experiente, bateu o olho e fala, meu mano, que pena que você veio para cá pelo suicídio. Aí, pá, na lata dele, né? Lembrando que aula 2, aula 3, isso era o que as vozes gritavam para ele lá no umbral, enquanto ele ainda não tinha alcançado o nosso lar. Estava sendo acusado o tempo todo, levando chinelado o tempo todo lá, dizendo, você é um suicida. E ele achava aquilo uma coisa muito injusta, né? Mas tudo bem, né? Sofrer uma injustiça de seres trevosos, diabólicos, tá tudo certo, né? Isso não tem a ver comigo, bababá, aquela coisa.
Só que quando ele chega do nosso lar, meu bem... Quando o médico chega, primeira, mas na lata, é bom dia suicida, né? Tipo, aquela coisa, putz, aí mexe com ele. Mexe com ele, ele vai querer carteirar o médico. E o médico fala assim, não, meu caro, veja bem, veja bem. E aí o médico começa assim, ó. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão, problema ali dos rins, do fígado, do estômago dele, ó, dos intestinos, a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. Eu acho um barato quando o mentor espiritual tem essa coisa do talvez você não tenha pensado. Sabe? Quando a gente chega branando, feito as crianças esperneando. Isso aqui não é justo, não é justo. De repente, o mentor espiritual fala, tá, olha, talvez assim, né? Eu queria dizer para você, quem sabe se você olhasse por esse ângulo que eu tô falando. É uma elegância, né? É uma elegância. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Veja, nós temos uma cultura baseada nos símbolos cristãos, que muitas vezes o sujeito tem lá, né? Desencarna e tem lá assim, um papiro, um livro grande, anotadinho. Tudo que a gente fez na vida de bom ou de ruim, aí São Pedro dá um check ali, vê se você tem o passaporte VIP ou se você vai ser mandado, né, pro fogo. Esse é um símbolo, percebe? Porque esse livro não existe como livro. Esse livro, ele está em nós. Ele está em nós. Veja, com o avanço da ciência, nós percebemos a quantidade de informações que são impregnadas, que são transmitidas a partir de um único gene. Uma cadeiazinha genética, ali uma estruturazinha microscópica, carrega em si toda a informação necessária para você fazer um corpo humano. Você fazer um corpo humano inteiro, com todas as suas características, único. Eu não sei se você já é meio tiozinho que nem eu, mas eu fazia aula de informática, aula de inglês, informática, PowerPoint, Windows, Word, DOS, né? No começo a gente usava aqueles discão flop, assim, ó, um disquetão. Depois o disquete foi ficando menor. Depois ele virou um pendrive. Depois ele virou um CD. E hoje ele virou a nuvem, né? Você não vê mais. Hoje em dia um chipzinho, né? Um chipzinho, gente. Não é nada. É minúsculo. E carrega uma série de informações, uma quantidade bizarra de informações. Pensa num QR Code, por exemplo, desses que às vezes a gente coloca aqui para você conhecer algum curso, alguma coisa que a gente está falando do círculo. É um símbolozinho cheio de quadradinho. E tem informações codificadas ali que você vai para o site, para qualquer outro lugar, não é assim? Agora você imagina o seguinte, se a tecnologia nossa está diminuindo, né? Então cada vez mais compacto, cada vez menor, cabe mais informação. Lembra do celular? Primeiro celular era tipo desse tamanho aqui, né? O sujeito saía todo chique, puxava aquela antena, aquela lá, alô, sim, claro, né? Pagava ainda com aquele baita daquele tijolo pregado na orelha. De repente o celular já está fininho, já o celular vai estar flexível, dobrar, você vai poder jogar na água. Já se bobear, o celular vai estar preso no nosso pulso, né? Assim, com chip ou coisa do tipo. Você percebe? Cada vez a tecnologia ela vai diminuindo.
Então, fisicamente falando, a gente pode olhar para uma estrutura de DNA, por exemplo, e perceber. Cara, porque aqui, ó, nesse celular desse tamanho que a gente acha moderníssimo, finíssimo, leve, lindo, gostoso, nesse celular aqui não tem memória suficiente para armazenar todas as informações necessárias para se fazer um ser humano. Você imagina como é que vai ser o fígado, como é que vai ser o rim, como é que vai ser o pulmão, como é que vai ser o nariz, como é que vai ser o periquito, como é que vai ser a orelha, o tipo de cabelo, o tom de pele, quantas pintinhas vai ter. Imagina a quantidade de informação que precisa para fazer um ser humano, para fazer um corpo humano. Não caberia aqui. Não caberia aqui. É informação demais. E veja, tudo isso está lá numa cadeiazinha de DNA desse tamanho, no plano físico. Transportando isso agora para o princípio de correspondência, essa informação que é impregnada no DNA, ela se origina do corpo espiritual. Ela se origina do organismo espiritual. No momento da concepção, no momento em que o espermatozoidezinho, a sementinha do papai vai encontrar a sementinha da mamãe, lembra aquela história? Naquele momento, veja, são milhões de espermatozoides, são centenas, milhares de óvulos, mas o espírito encarnante, ele vai, através de uma frequência eletromagnética, ele vai fazer esta seleção. Portanto, não existe uma competição propriamente dita entre os espermatozoides, existe uma seleção. Existe aquele que é escolhido, aquele que é eleito, aquele que cumpre todos os aspectos que este espírito encarnante precisa manifestar no seu novo corpo. O espírito seleciona esse material, o espírito rege o momento do encontro. E desde antes, portanto, desde antes da fecundação do óvulo, o espírito já está ali. O espírito já está ali. Aliás, o espírito ronda muitas vezes a casa do casal por meses antes do processo de encarnação. Porque é preciso o momento exato para que ele selecione o material e comece aí a impregnar e a reger a manifestação da construção daquele corpo, a materialização daquele corpo, para que atenda perfeitamente as demandas de aprendizado do seu espírito. Então, se vai ser alto, se vai ser baixo, se vai ser de um jeito, se vai ser de outro, se vai ter o zóio azul, o zóio amarelo, tudo é regido pelo espírito. Porque o corpo será um efeito das causas que esse organismo espiritual apresentar. Então o espírito vem para a Terra com um objetivo, com uma causa, com causas em si. E estas causas gerarão efeitos a partir do corpo. Percebe? De maneira, gente, que isso precisa nos levar a um lugar de autoestima, de respeito e de honra a cada célula do nosso corpo como ela é. Como ela é. Às vezes a gente passa longos períodos da vida dizendo, meu Deus, não gosto, ai, por que eu não tenho só assim, por que eu não tenho bunda? Ai, por que eu não tenho mais isso? Ai, por que o meu cabelo é desse jeito? Olha, eu já passei tanto por isso, gente. Ah, não sei o quê. Porque o homem tem toda essa coisa. Ah, porque meu pinto podia ser maior. Porque esse cabelo enrolado não fica bom. Porque a barba é toda falhada. Porque é barriga. Sobra a barriga, falta a bunda, né? Sobra a barriga, falta a bunda. Não tem bunda. As carças caem toda hora. Aí tem barriga. Aí não é forte. Aí é difícil, não sei o quê. É isso, é aquilo. O tempo todo, por muito tempo. O outro é melhor do que eu, o outro é melhor do que eu, o outro é melhor do que eu, porque ele tem o olho azul, eu não tenho, porque ele é alto, eu não, porque ele deve ter o pinto grande, eu não tenho. Tudo. Eu tô falando como homem, mas você mulher é a mesma coisa, você sabe. Até pior, inclusive, o inconsciente coletivo, a coletividade ainda
pega muito pior, né? Pega muito mais com as mulheres, né? O tempo todo, muito. E olha, eu por muitos anos tinha essa coisa, não sei o quê. Começo a fazer umas progressivas no cabelo, para deixar liso, me senti o máximo. Mas era um verdadeiro idiota, tentando, né, me adequar ao padrão estético da sociedade. E funcionava, claro que funcionava. Vou chegar com o cabelinho lisinho, aquele cortinho militar, bem padrãozinho assim, Faria Limer. Claro, você chegava no shopping e você via que você levava mais olhadas do que com o cabelinho enrolado. Só que o meu espírito escolheu essa configuração por uma razão. O meu espírito precisa dessa configuração por uma razão. E eu me lembro de um insight que eu tive uma vez, que eu pensava assim, eu vou precisar me expor, eu vou precisar aparecer, eu vou precisar gravar vídeo, eu vou precisar me expor, né? Que direito tenho eu de falar de identidade, de personalidade, de vida, de espiritualidade, de evolução para o Brasil, onde 80% das pessoas têm cabelo enrolado? Que direito tenho eu, que moral eu tenho para falar de autenticidade se eu estiver escondido por trás da pretensão de parecer aquilo que a sociedade espera que eu pareça? Que moral eu tenho? Que moral eu teria? Que moral eu teria? Eu preciso falar com os brasileiros, eu preciso falar com gente dessa terra, que é fruto de uma mistura de negros com índios, com italianos, com portugueses, com alemães, com holandeses, que é uma mistura. Eu sou essa mistura, sou neto de italiano, de português, de índio. Lá atrás provavelmente deve ter uma ascendência afro, estou esperando o meu resultado de DNA para ver, mas estou investigando porque a gente tem que honrar essas coisas. Então quer dizer, se eu não me aceito, se eu não vejo a beleza da harmonia que regeu a construção desse corpo exatamente como ele precisava ser, para que eu fosse capaz de cumprir exatamente aquilo que eu precisava cumprir, se eu não vejo essa beleza, eu perco força. Por que eu perco força? Porque eu fico com a minha energia totalmente projetada para dar conta de ser aquilo que os outros esperam que eu seja. E eu perco de vista aquilo que eu preciso ser, aquilo que o meu espírito precisa ser. Porque esse espírito, esse organismo espiritual, vem carregado de todas as informações, de todas as minhas vidas, de todas as minhas pautas de aprendizado. E ele vai estruturar um corpo, ele vai escolher um contexto, ele vai escolher uma cidade, um país, uma carreira, uma família, relacionamentos que estarão totalmente sincronizados e harmonizados com essas necessidades. Às vezes dá a impressão que a gente não tem livre-arbítrio. O problema é que a gente está procurando livre-arbítrio na dimensão errada, né? Não quer dizer que eu não tenho escolha, eu já escolhi tudo. Claro que você tem escolha. Mas você teve escolhas antes mais lúcidas quando veio para cá. Não é? Do plano espiritual você escolheu uma série de coisas. Então quando o médico está falando aqui para André Luiz que o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo, ele está mostrando o retorno. Porque se quando o espírito veio e encarnou, ele carregou as causas cujos efeitos será o corpo manifesto, o contexto manifesto, biotipo manifesto, ao longo da vida, este corpo, em todas as suas atividades, para o bem e para o mal, continuará registrando no organismo espiritual tudo aquilo que foi feito. Cada palavra, cada ato. Então o sujeito tem raiva do outro, se estressa com o outro, briga com o outro, todos esses sentimentos, todas essas percepções estão impregnando o corpo de quem? O dele ali, primeiramente. Primeiro dele. Então,
Quando ele desencarna, ou seja, quando o espírito dele sai do corpo, ele carrega todas as novas informações de todas as experiências, absolutamente todas as experiências que ele fez ao longo da vida. Daí o sujeito chega bem estrupiadinho no mundo espiritual, né? Chegou bem estrupiado. Por quê? Porque carregou muita coisa sem resolver. Teve a oportunidade de resolver muita coisa, teve a oportunidade de trabalhar muita coisa enquanto estava aqui e deixou para ir para lá. Ó, gente, terapia a gente faz encarnado. Terapia a gente faz encarnado. Porque depois que desencarna, você vai lidar com a treta nua e crua manifesta no seu próprio corpo. E ele vai seguir explicando isso para André. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Ou seja, cara, a tua treta física poderia ser amenizada se você fosse mais fraterno e tivesse mais temperança. Temperança é dosar, é o equilíbrio, né? No tarô de Rider, no deck de Rider, a temperança é um anjo com 2 taças, uma de água e uma de vinho, e ele dilui o vinho. Olha que símbolo bonito, ele dilui o vinho. Quer dizer, eu administro os efeitos. Eu não vou, né? Vinhão puro, já fica agora, ó, rapidão. Não. Eu ponho água nesse vinho, eu diluo esse vinho. Eu não vou entrar com essa intensidade que mete o pé na porta. Eu vou escolher os tempos e os momentos. Isso é temperança. Eu vou diluir o desafio no tempo, mas eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de beber este cálice, mas eu vou diluí-lo, eu vou administrando. Eu vou percebendo aquilo que eu vou dando conta, eu vou dosando as coisas. Fraternidade é não perder de vista que nós estamos todos dentro da mente do todo, nós somos todos filhos do Pai e Mãe de todas as coisas. E esse Deus, Pai e Mãe de todas as coisas, nos lembra que quem sabe mais ajuda quem sabe menos, quem sabe mais ensina quem sabe menos. Essa é a lei da fraternidade. Essa é a lei da fraternidade. Então, se eu não entro dentro dessa estrutura, se eu não tenho essa clareza, se eu não tenho essa percepção, eu fico cada vez mais intensamente nas tretas da vida. Eu não diluo essas tretas e isso agrava a situação. Entretanto, o seu modo especial de conviver muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Veja, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico, ou seja, além de eu ser um cavalo, né? O médico está sendo muito simples, né? Mas você, além de você ser um cavalo, um bruto, um animal raivoso com os outros, você captava dos outros o efeito da raiva que você destilava. Ou seja, você vai lá, você é bruto, você mete o pé em todo mundo, você é estúpido com todo mundo, só que você esquece que o todo é mente, o universo é mental, nós estamos todos mergulhados na mente de Deus e a mente é a real substância. Se a mente é a real substância do universo, se um sujeito sai metendo o pé em todo mundo, pensa naquele chefe de departamento, aquele gerente que é um cavalo, né? É um cavalo raivoso, com sabugo de milho entalado no rabo, chega distribuindo patada para todo mundo. O que vai acontecer?
todo mundo ali vai ficar ressentido, vai ter raiva do cara, não vai curtir o cara, vai pensar mal do cara. Puta, que bom se ele fosse demitido, que bom se ele tivesse uma úlcera, que bom que se ele se afastasse, que bom se ele tirasse férias, que pé que esse cara, como não suporta esse cara. Você imagina? Então, a raiva de um, lembra lá do pedágio, do exemplo que eu dei na aula passada, a raiva de um, destilada num departamento, fere todo o departamento e taca fogo de raiva em todo o departamento, e esse fogo de raiva volta em ondas mentais pro cara. Ó. Percebe? Se Jesus fala assim, olha, eu não digo para você perdoar 7, mas 70 vezes 7. Talvez nós pudéssemos transpor esse conselho para a mesma coisa. Olha, a raiva aqui em você é 7, quando destilada no mundo é 70 vezes 7 contra você. Contra você. E assim, o efeito de todas as nossas projeções. Todas as nossas projeções. Porque eu não quero entrar aqui na coisa do pecado. Ai, porque olha, pecou, ficou com raiva do irmão. Pecado é uma palavra fraca. Pecado é uma palavra fraca para dizer isso. A palavra que nós precisamos entrar nessa nova era de Aquário é a palavra projeção. Projeção. Qual a diferença de pecado e projeção? Pecado. Ele pecou o pecado da raiva. Ele foi lá, brigou com o coleguinha, ficou com raiva do coleguinha. Xingou o coleguinha, de mocorongo atordoado. Depois o coleguinha ficou triste, ele se arrepende, ele vai para o padre e diz, padre, pequei. Eu pequei, padre. Aí o padre diz, diga o que você fez. Ele fala, fiquei com raiva. Aí ele fala, então tá bom, não tenha mais raiva, ame. Te absorve no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o cara vai fazer no dia seguinte? Ele vai ter raiva de novo, percebe? Porque não atuou na causa, atuou no efeito. Ficou na superfície do efeito, um moralismo, e não resolveu. Aí eu não posso ter raiva. Cara, eu não sei se você é assim, mas eu sou o tipo de pessoa que fala que não pode, aí é que eu quero fazer. Não pode pisar na grama, né? O sujeito vai lá e... Falou que não pode, eu quero fazer. Falou que não pode, eu quero fazer. Entende? O não pode é proibitivo, ele traz medo, ele traz inconsciência. Por que não pode? Por que não pode? Poder a gente pode tudo. Poder a gente pode tudo. A questão são as causas e os efeitos. Princípio hermético, causas e efeitos. Veja, o sujeito vai, olha lá. Ah, não pode, não sei mais o que. Não aprofunda. Qual a diferença para projeção? O mesmo sujeito vai lá com raiva, briga com o coleguinha, pá. Só que de repente ele percebe que a raiva dele do coleguinha, na verdade não é do coleguinha. A raiva dele é uma inveja disfarçada aqui dentro, porque ele queria estar fazendo o que o coleguinha é capaz de fazer e não faz. Ou então porque ele vê projetado no coleguinha uma verdade sobre um limite dele, e esse limite incomoda, fere ele. E quando a gente é incomodado e é ferido, a gente tem raiva, e a gente manifesta a raiva. Então, quando eu entendo que é uma projeção, claro, eu vou compreender a raiva. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar, não vou negar, não vou dizer não pode ter raiva. Não, claro que pode. Pode se ela for um ponto de partida. Não um lugar que você frequenta todo dia. Ela é um ponto de partida. Estou com raiva. Ponto. Segunda linha. Por que eu estou com raiva? O que ele fez que me irritou? Será que foi ele que me irritou ou eu me deixei irritar? Ou eu me irritei por causa de algo? Por que isso me irritou? Por que eu me irritei? O que falta em mim? O que ele fez que me desafia? O que ele fez que não atende uma necessidade minha, uma demanda minha, uma aspiração minha? Você percebe? A diferença em quando a gente entende projeção e pecado, quando a gente separa, a gente percebe que pecado é a completa inconsciência dos nossos atos, porque é simplesmente eu não pode e ninguém te explica mais nada. Com projeção a gente começa a entender quais as partes de nós precisam ser trabalhadas. E com essa ideia de que, cara, tudo que me incomoda no outro, absolutamente
tudo que me incomoda no outro está me sinalizando coisas que eu tenho que trabalhar em mim, nos leva a uma postura onde cada um de nós se dedica a cuidar do seu jardim, para que o seu jardim seja melhor, para que as nossas projeções sejam projeções cada vez mais inspiradoras. Mais à frente ele vai dizer assim, ó, os órgãos do corpo somático, ou seja, do corpo físico, possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação, bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Incontestável. Veja, aqui entra uma coisa importante, não é? O corpo como um recurso para a vida material do espírito. Um recurso, algo que está a serviço do espírito. Logo, se o meu corpo não me leva às experiências que o meu espírito se propôs a fazer, eu estou desperdiçando os recursos somáticos, os recursos materiais. Se eu estou desperdiçando os recursos do meu corpo, eu estou desperdiçando a vida do meu corpo. Daí o conceito de suicida inconsciente. Alguém que desperdiça a vida, né? Já viu, às vezes o sujeito fala, pô, tô aqui perdendo tempo. Essa é uma fala muito preciosa, porque tempo é tempo de vida. Não volta, não é? Estou perdendo tempo de vida. É desperdício de vida. Claro que muitas vezes na nossa vida a gente vai achar que desperdício de tempo, etc e tal, mas lá na frente você percebe que aquilo que você passou foi importante para que você entendesse uma série de coisas e daí tomasse decisões melhores. Maravilha, recuperou o tempo perdido. Aquilo que parecia tempo perdido fica recuperado diante de uma nova consciência que consegue englobar todas as experiências para uma decisão melhor no futuro. O problema é que a maioria de nós simplesmente passa pela vida feito samambaia, que faz fotossíntese com a luz do sol só, né? Só, tadinha da samambaia. Ela cumpre plenamente, não é, a natureza dela. Nós é que não deveríamos estar feito samambaia fazendo fotossíntese com a luz da tela do celular, né? Porque hoje parece que a gente tá fazendo fotossíntese, respira disso, né? Respira do entretenimento pelo entretenimento. O entretenimento deixou de ser algo que nos leva a uma condição filosófica como era na Grécia, por exemplo, não é? Nos espetáculos, nos grandes teatros, etc e tal, aquela arte falava da vida e me levava a pensar, né? Hoje o entretenimento leva as pessoas a não pensarem, a simplesmente seguirem, um desperdício de tempo de vida, não é? E o nosso corpo tem recursos, o nosso corpo tem quinhões de energia, quântons de energia a serviço da proposta do nosso espírito, a serviço daquilo que o nosso espírito veio fazer, né? A serviço disso. E se eu perco isso de vista, se eu perco esse eixo espiritual, degringola o meu corpo, porque a energia vai sendo desperdiçada, a treta vai chegando e eu não tenho como manejar tudo isso. Daí o André começa a cair a ficha do bonitinho. Andrezinho, Dr. Andrew Lewis começa a cair na real. Aí cai na real, ó, na vida humana. Conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, no outro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significação. Seriam me pedido contas. Você vê que na cabecinha dele,
Tadinho, ele não tem culpa nenhuma ainda. Ai, meu Deus, eu não sabia de nada, não sabia que iam me pedir conta de tudo que eu fizesse. A questão é a seguinte, ninguém está pedindo contas para ele. O médico falou alguma coisa? Pediu conta? Falou assim, então, meu filho, agora vamos repassar aqui, eu tô aqui com uma planilha de Excel, com todas as coisas que você fez na vida, nós vamos bater uma por uma, os números, para ver se fecha, se você vai conseguir pagar a tua estadia aqui com mérito. Não falou, né? O enfermeiro falou, não falou. Clarence falou, não falou. Ninguém ficou apontando o que ele fez. Então quem que tá pedindo conta? Ai, não sabia que ia me pedir conta, ó dor, ó vida, ó pós-vida. Ninguém tá pedindo conta. Continua a cabecinha viciada, se lamentando, culpado. Ai, estou sendo julgada. Ai, estou sendo jogada no lixo. Ai, meu Deus. Meu bem, quem está te pedindo conta é o seu estado lastimável de espírito. O que está te pedindo conta é a realidade de que você chegou no plano espiritual e percebeu que você fez merda atrás de merda na sua vida. Desculpa o termo popular, mas é que é merda mesmo, né? Viveu na lama, desperdiçou completamente a vida, descartou a vida como se fosse cocô, né? Deixou ela passar, deu descarga ainda. Percebe? Então ninguém está pedindo conta para ele. O que está constrangendo ele é a constatação da própria realidade dele. Isso está constrangendo. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Aí começa a cair a ficha mais forte, ó. Não me defrontavam tribunais de tortura, não me surpreendiam abismos infernais, contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria a minha vaidade de homem. Você percebe? Aqui, eu achava que ia ter um tribunal, que ia ter um demônio lá, São Pedro ia me julgar, e depois eu ia ser atormentado por um monte de diabinho bem horroroso. Culpa, medo, pecado, as ideias frouxa do cabra. De repente ele fala assim, cara, era muito pior do que ser perseguido por demônio, era ter um benfeitor benevolente, sincero, iluminado, comentando as cagadas que eu fiz na vida, como alguém que cuida de uma criança, feria a minha vaidade. O amor dando chinelada na vaidade dele, você percebe? Apesar de já estar no plano espiritual, apesar de já estar despido do corpo, apesar de ver a realidade espiritual como ela é, e ainda tem a carapuça da vaidade, do médico, do sujeito pomposo, né? Aquela coisa. Leva chinelada. Talvez que visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridentes nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico e a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me o fundo do espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha e chorei. Doía-me a vergonha e chorei. Veja, que dureza, né? Que dureza! Perante a minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana, não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Náufrago a quem se recolhia por claridade. Duro, né? Duro porque aqui eu diria que muito mais do que no umbral, no capítulo 1, 2 que a gente viu, muito mais do que no umbral, aqui de fato ele chegou ao fundo do poço. Porque enquanto a gente fica num estado de negação, não, eu não sou isso, isso não tem nada a ver comigo, não, eu não cheguei lá ainda. Eu não bati no fundo do poço ainda. Eu ainda não tenho como
me recuperar. Eu não tenho como saber, ou eu não tenho como transmutar a minha energia. E aí tem um conceito interessante do mentalismo e dos princípios herméticos, a transmutação mental. São 3 princípios que a gente precisa entender para começar a falar de transmutação mental. A gente tem, de um lado, o princípio de mentalismo, o todo é mente, o universo é mental, nós já falamos sobre ele. O princípio de polaridade, então tudo tem opostos, tudo tem extremos, né? O igual e o desigual são a mesma coisa, né? O preto e o branco são a mesma coisa dentro de uma escala vibratória, numa escala de um espectro, não é? Que vai de branco a preto, você vai ter vários cinzas no meio do caminho. Mas eles são a mesma coisa, eles são uma escala de coloração preto e branco, por exemplo. Quando a gente pensa quente e frio são a mesma coisa quando a gente entende qual é a natureza de quente e frio. A natureza de quente e frio é temperatura. Então, numa escala de temperatura, eu tenho o quente, eu tenho o frio. Eu não sei exatamente onde termina o frio e onde começa o quente. Mas eu sei que numa extremidade está o quente e numa extremidade está o frio. O princípio de polaridade. E o princípio de vibração é justamente a frequência, o lugar nessa escala onde eu estou. O lugar nessa escala onde eu estou. Vibração. No universo tudo vibra, tudo está em constante movimento. Veja, a negação é o eclipse da consciência quanto a onde eu estou na escala da vibração, onde eu estou na polaridade. É um eclipse, eu não sei. Eu não consigo alcançar, eu nego. Não, eu não tô com raiva. Não, eu não tô com raiva. Não tô com raiva. Eu não tô com raiva. Eu já falei pra você que eu não tô com raiva. Para de falar que eu tô com raiva. Eu não tô com raiva. Eu não tô com raiva. Percebe? Negação. Então veja, se eu não sei onde eu estou nessa escala vibratória, eu não sei para onde eu tenho que ir. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Portanto, a negação é o fim e o começo ao mesmo tempo. Portanto, o fim da negação, quando a gente supera a negação, a gente chega no fim e no começo, né? Porque quando eu paro de negar e eu entendo onde eu estou, eu finalmente tenho a possibilidade de olhar nessa escala vibratória e dizer para onde eu quero ir. Então, puxa, eu tô com raiva. Eu estou com raiva. Eu já passei por situação assim, de desligar um telefone assim, mas chorando de raiva. Chorando de raiva, completamente desestabilizado. Chorando de ódio. Ódio. E aí, parar, sentar, eu lembro que eu sentei, eu respirei fundo, né? A Juliana estava do meu lado, e aí eu olhei para ela e falei assim, eu estou com raiva, eu estou com ódio. Se eu pudesse, eu esganaria, eu pegaria o pescocinho dessa pessoa e apertaria até ela ficar roxinha, roxa, deixar bem roxo, depois largaria, depois faria de novo. Não é bonito? É bonito falar isso? Claro que não, né? Mas é necessário. Porque enquanto a gente fica fingindo que é um ser espiritual evoluído, que solta peidinho com cheiro de Glade, perfume das natureza, nós não somos capazes de transmutar, ou seja, de mover o nosso estado mental de um lugar a outro na escala vibratória, na escala das polaridades. Então, enquanto você estiver aí achando que é o próprio Clarencio, andando em pétalas de rosa, porque você é muito lindo, muito evoluído, você está em negação, meu bem. Está em negação. E provavelmente, se você desencarnasse hoje, não que eu esteja desejando isso para você, mas se você desencarnasse hoje, talvez você desse com a cara na lama, no mesmo umbral de André Luiz. Porque a negação nos leva para a lama, a negação nos leva para esse estado de estagnação, a negação nos leva para esse lugar de escuridão, porque se eu nego, eu não conheço, se eu não conheço, não há luz, o conhecimento é luz que ilumina. Por isso André vai para as zonas umbralinas,
porque ele morre em negação do próprio estado. Nessa ocasião, eu disse isso. Eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu quero esganar essa pessoa. Mas, né? Aquela coisa, né? Ué, fulano me irrita. Não. Não é ele que te irrita, eu que me deixo irritar. Por que que eu me deixo irritar? Comecei a percorrer isso. Por que que eu me deixo irritar? Porque essa pessoa não entende. Mas quem disse que ela tem que entender só porque você falou? Você está querendo ser o professor dela? Ela te deu o papel, essa pessoa te deu o papel de ser o professor, o mentor dela? Não. Então qual é a tua expectativa? O problema é que você se frustra porque você quer se entender, se fazer entender, e a pessoa não te entende, você se frustra e você acha que a culpa é dela, mas a culpa não é dela, a culpa é sua, porque foi você que se colocou nesse lugar de professor, mentor, chique, espiritual, serzinho de luz que solta pum de Glade. Então tá bom, então eu não tenho esse papel, se esse papel não é meu, eu vou respirar. E se eu vou respirar, eu preciso respirar, porque claro, a gente faz todo esse processo, mas a raiva não passa, o ódio não passa, continua mexendo com a gente, os sentimentos mexem com a gente. Aí eu me lembro que eu peguei o violão e comecei a fazer uma melodia e eu falei assim, eu preciso cantar alguma coisa, eu preciso que a música me leve para um outro lugar. E foi assim que a gente começou, e começou primeiro com mantras espontâneos, com sílabas espontâneas, tipo É interessante porque às vezes as sílabas espontâneas que a gente no círculo conhece como glossolalia ou como Star Language, né, um apelidinho carinhoso que nós demos, mas é isso, são mantras espontâneos, porque às vezes você não tem palavras para dizer aquilo que você quer. Não tem palavras. E também não adianta você ir lá no sânscrito, pegar lá um Om Namu Narayanaya, porque você vai ficar mais com mais raiva ainda que você não consegue pronunciar o negócio direito. Mas o nosso corpo sabe, lembra? Não foi isso que o médico disse? O nosso corpo tem toda a informação. Se a informação daquilo que eu estou sentindo está no meu corpo e ela não consegue produzir palavras inteligíveis, então é aquela que produza palavras ininteligíveis. E está tudo certo, né? Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, nós não sabemos orar e nem pedir aquilo que convém. Outro sim, o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Gemidos inefáveis. São esses mantras, essa glossolalia. Às vezes, pega um ritmo e começa você não precisa falar alguma coisa, mas vai deixando o som trabalhar em você. Foi isso que eu fiz nesse dia. Eu precisava pôr para fora, eu precisava dizer, mas eu não tinha palavras para dizer, porque as minhas palavras, na minha mente as palavras eram de ódio. Mas eu sabia que no meu espírito, as minhas palavras, o meu desejo era de sair daquela situação, de ir para um outro lugar. E daí eu me lembro, tudo passa, tudo passa, tudo passa. Tudo passa, tudo passa, que nada te perturbe, que nada te amedronte, que nada te perturbe, que nada te amedronte. Que nada te impeça de realizar, que nada te impeça de ser quem se é. A paciência tudo alcança, a paciência tudo alcançará. E assim nasceu a musiquinha que a gente fez, tudo passa. Tudo passa, tá tudo certo, essa raiva vai passar, esse ódio vai passar, essa tristeza vai passar, essa angústia vai passar, tudo passa.
tudo passa. Depois a gente fez uma ponte ainda que dizia: o todo é imutável, o todo não passará, né? Calma, você está dentro da mente do todo, tudo passa. Tudo vai passar, mas o todo permanece. Foca, né? Foca. Percebe? Isso foi fazendo com que a vibração, com que a minha energia fosse mudando. E até o final daquela noite eu estava feliz. E eu falava: obrigado, vida, pela oportunidade de passar toda a raiva que eu passei, porque hoje eu aprendi a transmutar. Eu aprendi a me mover de um estado de ódio, de raiva, para um estado melhor. Eu aprendi a rir diante das coisas que antes faziam com que, ou das coisas diante das quais, né, diante das coisas que eu me deixava irritar, né, com ódio. Obrigado, vida, obrigado, porque valeu a pena, percebe? Valeu a pena. Depois Clarencio dá umas palavrinhas de consolo para ele e dentre outras coisas ele diz assim: calma, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Ele falou: olha, calma, tá tudo bem você tá arrependido, tá tudo bem você tá amargurado, mas lembra que a aflição não resolve problema, né? Ficar aí nessa lamentação também não resolve problema. Confia no Senhor e na nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Clarencio é extremamente fraternal, extremamente feliz, né, nessas palavras, porque André está com orgulho ferido. André está com orgulho ferido, né? Então é certa idolatria pelo André Luiz, claro, ele faz um trabalho extraordinário, é digno de admiração, mas neste momento de vida dele, né, ele é um baita de um jacaré sem asa, né, vamos combinar. Ele não está entendendo, ele está com orgulho ferido, ele é vaidoso, ele devia ser aquele cara que era um pé no saco na vida, cara chato, cara ranzinza, cara amargo, cara sombrio. Devia ser um pé no saco, um orgulhoso, sabe? Aquela gente que dá asco da gente conviver. E, no entanto, mesmo sabendo dessas características, o Clarencio vai, precisamente fala: calma, filho, calma, que olha, você está sendo cuidado por gente que já esteve no mesmo lugar que você, que já passou pela mesma treta que você, que já deu a cara na lama igual a você. Relaxa. Tá tudo bem. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Porque muitas vezes, e isso a gente vive fortemente na sociedade de hoje, que é essa positividade tóxica, né, que nós vivemos. Todo mundo tem que estar bem o tempo todo. Todo mundo tem que estar bem o tempo todo. Pode ver, influencer não chora, não fica gordo, influencer não tem problema, não paga conta, não tem boleto, é só glória. É só glória. Você entra em rede social, é só glória. É só gente viajando, é gente bonita, é gente isso, é gente aquilo. A gente se encontra, tudo bem, né? Tudo bem, né? A gente já botou né no final, que é tipo assim, eu não quero nem saber se não estiver. É pra você concordar e a gente seguir, né? Então é uma positividade, tudo vai dar certo, tudo é lindo, eu posso, eu quero, eu consigo, etc e tal. E aí não tem espaço para essa vulnerabilidade. Não tem espaço para vulnerabilidade. Nós exigimos cada vez mais de nós o tempo todo e não há espaço para a vulnerabilidade. Nós destruímos o espaço para a vulnerabilidade com essa positividade tóxica que permeia as nossas mídias sociais. Então tudo tem que ser lindo, tudo tem que estar maravilhoso, não é? E é uma mentira. É uma mentira. É uma mentira perigosa. Porque seres humanos precisam de seres humanos. Seres humanos precisam de um momento onde eles possam rasgar as suas máscaras. Tá tudo bem a gente ter máscaras, tá? Tá tudo bem a gente ter personas. Claro, você não vai ser a mesma pessoa no trabalho e em casa, né? E na praia. Você vai ser pessoas diferentes, você tem uma máscara, você tem como se fosse uma roupa para cada um desses lugares. É uma persona, né? Na praia você vai de sunga, no trabalho você vai de terno, em casa você fica de pijama.
Mas não vai ser muito estranho se você for de terno para praia, de pijama para o trabalho e ficar de sunga em casa? Vai ficar meio estranho, percebe? Não vai ser meio estranho se você chegar em casa e dormir de terno? Não vai ser desconfortável? Tá tudo certo, a gente tem máscaras, a gente tem personas que giram em torno de um eixo da nossa essência, claro, mas essa essência se manifesta no trabalho assim, em casa assim, nas férias assim, tá tudo certo. Só que o ambiente de vulnerabilidade, ele é um lugar onde a gente tira essas máscaras e olha para as feridas que estão por trás dela. Nós estamos perdendo esses ambientes de partilha. É por isso que muitas vezes nos cursos anuais do Círculo, os cursos que duram um ano, né, que são jornadas mais elaboradas, nós sempre temos encontros mensais, ao vivo, por Zoom, com mentoria, com conversa, com círculos de partilha, pequenos círculos. Por quê? Porque a gente precisa. A gente precisa de um lugar de vulnerabilidade. E a gente percebeu que muitos dos nossos alunos não têm esse ambiente ao redor. Não tem um amigo que possa contar, não tem um familiar, não tem uma pessoa que entenda a experiência que está passando. E aí, quando vem para esses grupos de estudo do círculo, para essas rodas de partilha, encontra pessoas que estão passando pela mesma situação. E por si só, tirar a máscara, rasgar, abrir ali, mostrar a ferida um para o outro, isso já é curativo. Já é curativo. Então só a lamentação, só essa amargura constante não resolve. Se você sentiu que você está nessa situação, você precisa se mover. Você precisa se mover. Você precisa encontrar esse lugar de vulnerabilidade. Você possa rasgar, tirar a sua persona e falar, ó, tá aqui. Aquela coisa do curativo, cara. Levanta a calça e deixa a avó fazer a curativa, deixa a avó passar o mertiolate em você. Mais à frente, em recebendo assistência, ele vai conhecer Lísias. E o Lísias vai ter um papel muito interessante, tanto quanto Clarencio, ao longo de todo o processo do André Luiz, porque o Lísias vai ser um primeiro enfermeiro que vai cuidar dele, né? E o Lísias vai ter pérolas de sabedoria muito bacanas. Quando ele pergunta se o Lísias é tipo um enfermeiro, o que ele é, né? Porque é impressionante, as perguntas do André Luiz ainda vêm impregnadas da mentalidade terrestre, sabe? Você é chefe, você é manta, você é pau-mandado, o que você é, né? E o Lísias vai com toda tranquilidade. Eu achei interessante que o Lísias fala assim, eu sou um visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, mas também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram aos enfermos recém-chegados. Olha que coisa interessante, né? Eu sou um visitador. Nós estamos falando, gente, de um livro de 1944, quando a medicina ainda era muito mais rígida, muito menos humanizada. E nosso lar já traz traços de humanização. Sim, você é enfermeiro? Não, eu trabalho com a enfermagem também, mas eu sou um visitador. Olha só, visitador. Eu cuido de pessoas. Eu cuido de pessoas. Olha que fantástico isso. 1944. E hoje, 2024, 80 anos depois, a gente falando de medicina humanizada, de promoção de saúde, de olhar integrativo do ser humano. Em nosso lar isso acontecia em 44. Né? Ele vai contar toda a estrutura, né? Vai falar que centenas de pessoas chegam ao nosso lar todo dia, lascados. E mais interessante, né? Ele vai esclarecer para André Luiz o seguinte, nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Você vê que interessante. Mesmo aquela gloriosa cidade cheia de luz, tá, ele já vai dar ali na lata. Fala, isso aqui não é o paraíso não, viu, meu caro? Isso aqui não é aquela coisa linda, celestial, aquele paraíso católico que você estava imaginando, não. Nós ainda estamos em trânsito. Nós ainda estamos. Só chega a gente lascada aqui. Só chega a gente lascada, só chega a gente
arrebentada. E que bom que chega assim, porque nós temos a oportunidade de servir, de trabalhar, de atuar com essas pessoas. E um cuida do outro. Um cuida do outro dentro do nosso lar. É bonito isso, né? As religiões, mais à frente o Lísias vai dizer, as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere ascender a outro gênero de convites. Gasta-se as possibilidades nos desvios do bem, agravando-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão, a tal da negação. Multidões, sem conta, entram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta terrestre, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Mas que massa maravilhosa de espíritos que deixa o planeta. Não, uma beleza. Veja, né? Que suave. Louco, doente ou ignorante? Categoria. Que categoria você está? Faça aí uma enquete com o seu grupo de estudos, né? E aí? Quem é louco? Quem é doente? Quem que tá louco? Quem que tá doente? Quem que tá ignorante? Não é? Caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Raríssimos homens o recordam. Eu me lembro de algumas psicografias e psicofonias que o general Uchoa, em espírito, deu ao nosso grupo, e ele sempre nos disse o seguinte: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É o que dizia o Evangelho, né? Mas é também muito importante que os escolhidos escolham a causa que os elegeu, né? Os escolhidos escolham a causa que os escolheu. É interessante, porque a todo momento nós somos escolhidos. A todo momento nós encontramos o nosso lugar. Mas, de fato, ocupar esse lugar exige de nós uma escolha constante, consciente. Uma escolha que passa pelas nossas vulnerabilidades. Uma escolha que passa pelo tratamento das nossas feridas, pelo retirar das nossas armaduras, pela nossa exposição, para que a gente seja curado, para que a gente seja integrado. Passa a todo momento a gente passa por isso. Que treta, né? Que coisa louca isso. Que coisa louca isso. Nós precisamos escolher constantemente. Escolha é decisão. Eu preciso decidir diariamente pela causa que me escolheu. Afinal do capítulo, Lísias ainda vai dizer, porque o André Luiz começa a ouvir, ele começa a se debulhar em choro novamente, né? Ele vai dizer assim: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração. Quando as lágrimas chegam não como revolta, mas como consciência, como clareza, como fim da negação. O fim da negação é um começo da consciência. O fim da negação é o começo da consciência. E o começo da consciência promete ainda mais o fim de todas as nossas negações. Quanto mais consciência nós tivermos, mais a gente vai superar as negações. Superando as negações, nós superamos também projeções, sombras. Nós precisamos parar de brigar com as nossas sombras. Precisamos parar de brigar com isso que a gente não quer ver em nós e que a gente projeta no outro, a gente culpa o outro. A gente precisa pegar essa energia que a gente aponta como arma para o outro e colocar aqui, para o trabalho interior. O fim da negação é o começo da consciência. Na próxima aula, nós vamos falar também sobre 2 capítulos. Os 2 próximos capítulos, deixa eu pegar aqui e conferir para você certinho. Nós vamos estudar
o precioso aviso e explicações de Lísias, tá bem? Precioso aviso e explicações de Lísias. E aqui também um merchandising muito interessante para você que tem feito esse movimento de olhar para suas sombras, de olhar para o seu plano mental, de superar a negação em busca da consciência. Logo mais aqui no Círculo nós vamos ter um retiro de iniciação à magia, sou eu, Juliana Rissardi, com processos que envolvem corpo, mente e espírito em busca dessa clareza, dessa iluminação. Vale muito a pena você participar de um retiro aqui conosco. É só entrar em circuloescola.com, aí você vai ali em cursos e experiências ou em sede do Círculo, você vai encontrar lá retiros e vai ver o retiro de iniciação à magia. Vai ser um final de semana realmente transformador para todos os que estiverem aqui. E para você que faz parte do Clube do Aluno, além dos materiais complementares e além de poder assistir esse estudo sem nenhum tipo de propaganda pentelha te interrompendo, está entrando no ar um especial chamado Os Infiltrados com a Fernanda Andretta. Os Infiltrados é um especial que fala sobre como nós, pessoas despertas, que expandiram a consciência, que estão em busca da espiritualidade, que estão colocando a espiritualidade nesse eixo central da vida, como é que essas pessoas trabalham lá no mundão? Como é que eles se tornam infiltrados da luz no contexto onde eles estão inseridos? E como é que a gente faz para lidar com tantos conflitos, quantos dilemas, quantos problemas que muitas vezes a gente vai enfrentar por ter justamente uma consciência mais clara num mundo de negações, como nós vimos na aula de hoje, né? E a Fernanda vai conduzir com maestria esse trabalho pelos infiltrados, né? Muita gente acha que quando expande consciência tem que mudar de carreira, tem que sair, tem que largar tudo. E não me parece ser esse o papel que a gente tem que desempenhar. Parece que, de fato, quando a gente desperta, a nossa função é ser infiltrados no ambiente onde a gente vai. É estar ali, é estar no lugar onde precisa, é colher esse serviço abençoado, como disse o Lísias aqui. E Os Infiltrados é uma série especial produzida pelo Círculo Escola, um original do Círculo Escola, que vai te dar N macetes, N dicas de como lidar com essa situação onde você precisa ser a luz dentro de um mundo de negação. Você precisa ser a consciência dentro de um mundo de negação. Vale muito a pena, já está disponível no Clube do Aluno, para você que faz parte, comece para você que ainda não faz parte, vem com a gente, faz parte dessa comunidade porque você vai ver que você só tem a ganhar. Tchau, sempre avante que com essa coisa importante, nos vemos semana que vem. Amedronte, que nada te perturbe, que nada te amedronte, que nada te impeça de realizar, que nada te impeça de ser quem se é, a paciência tudo alcançar, a paciência alcançará, o todo é imutável, o todo não mudará, o todo é imutável, seu amor não passará. Deixa passar o que passar. Deixa passar o que passar. Deixa passar o que passar. Santificar o que é. Santificar o que é. Deixa passar o que passar. Santificar o que é.
perturbe, nada te perturbe, que nada te amedronte, nada te amedronte, que nada te perturbe, nada te perturbe, que nada te amedronte,